Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esta manhã, o dia tão lindo, o sol, a natureza, o ar que respiramos, e o privilégio, Deus, da comunhão com os irmãos, da Tua presença, e esta oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, um coração humilde para ouvir a Tua voz, entender esses textos bíblicos e nos preparar, ó Deus, diante de uma triste realidade dos nossos dias. O número crescente de casamentos sendo desfeitos por várias razões, mas ao mesmo tempo, ó Deus, obrigado porque temos desfrutado da bênção de podermos ver a Tua palavra e o Teu Espírito trazendo transformações, restaurações e mantendo, ó Deus, esta união tão especial que foi criada pelo Senhor com propósito. Abençoa-nos aqui, abençoa cada classe onde a Tua palavra vai ser estudada nesta manhã, a pregação do Vladimir no culto. Nós queremos ser gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos, bom dia. As Escrituras apresentam a beleza do plano de Deus para o casamento. E, sem dúvida alguma, à medida em que nós olhamos para todos esses textos bíblicos, nós almejamos, sim, desfrutar intensamente dessa união que foi planejada por Deus, amor, intimidade, que somente o casamento bíblico pode, de fato, proporcionar. Porém, como oramos, nós vemos a triste realidade de casamentos rompidos e casamentos que ficam muito aquém do ideal bíblico. Importante é nós percebermos que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento levam em conta esta triste realidade. Desde que o pecado entrou no mundo, esse problema existe. Sobretudo, nós vamos verificar nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, também de Paulo, que eles destacaram e defenderam firmemente a união, o ideal bíblico do casamento monogâmico, vitalício, mas também eles tiveram que lidar nos seus dias com o divórcio e o novo casamento. É verdade que este assunto é muito controverso no meio evangélico. Sempre foi. Há muitas opiniões divergentes. Uns defendem uma aliança que jamais poderá ser quebrada. Outros, a maioria, não pensa assim, não apenas tomando por base a cláusula de exceção, mas também uma separação por deserção daquele que é incrédulo e que decide abandonar o casamento em razão da fé do cônjuge. Normalmente, a maioria das pessoas, quando pensa em divórcio, e isso é triste e lamentável, pensa apenas em resolver o seu próprio problema. E não está muito preocupado em considerar o que Deus pensa sobre isso, ou mesmo o que é o melhor para ambos, para a família. Então, o que a gente vê são os vários motivos considerados válidos pelo homem, mas inválidos para Deus, como, por exemplo, meu cônjuge não é cristão, nós não nos casamos na igreja, portanto, não vale a pena manter, a paixão acabou, não existe mais, eu casei com a pessoa errada, nossos gênios são incompatíveis para ficarmos juntos, a turma de amigos me aconselha a fazer isso, eu tenho direito de ser feliz, Deus vai me perdoar, por que não? E estas são apenas algumas das razões ou motivos inválidos apresentados. Uma pergunta a vocês: já pensaram em divórcio?
Se você já viu esse vídeo que eu vou passar aqui, me perdoe, você vai vê-lo novamente, mas ele retrata muito bem essa situação e essa questão. John Piper, D.A. Carson e Timothy Keller, numa conversa, num debate, eles nos trazem algo bem interessante para a gente considerar. So we're all in our 60s, that's kind of the theme of this thing, and we've all been married a long time, like 42 here. 37 coming up. 37 coming up. All to the same woman. That's, yes. Husband of one wife. It is a precious thing. So a key of longevity. I read Bonhoeffer the other day, and I tweeted about it, I think, and he said to a couple he was marrying, the covenant from this day forward sustains the love, not the love, the covenant. And I, at 42 years of marriage, feel very strongly that needs emphasizing, that romance and falling in love is a beautiful thing, and re-falling in love again and again is important. And that re-falling in love after seasons of pain can be sustained only if you elevate covenant above those affections and that romance. So that's kind of my main message to the younger fellas and gals who would say, what do you want to tell us about our marriages? And I would want to say, you have covenanted, and God has created, God has united this, and you have covenanted. That covenant exists. It exists. Your affections, they exist and then they don't exist. You get angry and then you don't get angry. You feel so mad, you'd wonder, where did all that affection go? And that can be reborn because there's this massive platform. In popular terms, I heard that on British TV when I was doing doctoral studies in the early 70s. There was this old man who was being interviewed who had been married for something like 60 years or 65 years, and his wife was there with him. And the interviewer was saying, during all this time, haven't you ever considered divorce? And he bristled. Divorce? Divorce? Never, never. Murder often. Divorce never. No, obviously you can make that sound ridiculous, but it's got a point. It does. It does have a point. I agree. You know, Lewis Smedes wrote an article called The Power of Promise in Christianity Today back in the 80s, and he was already up there in age. And he was talking about his marriage promise, and he said, my wife has been married to 5 men. Every one of them has been me. And he says the one thing, that the thread that kept all 5 of them together is my promise. My promise is I will be there for you, I will be faithful to you. He's trying to get across the fact that you change, your spouse changes, and it reminds me a little bit of Stanley Hauerwas, who says you always marry the wrong person, which means even if you think you're marrying the right person, marriage is such a big deal that once you actually get together, you start to change each other. And so the basis of your marriage can't be the feeling, and the basis of your marriage can't even be we're just kindred spirits, because your spirits will go in and out of being kindred. The thing that keeps it is the promise. I made a promise. I've made an appointment with you in the future to be your husband every year. I think you're absolutely right. It's a covenant. Yeah, and we've got to go because each of us has things to do here. But I would just underline, if that sounds too duty-oriented for people, that's the ground in which the flower grows. That's the ground. Because if you're in a season right now where the flower is wilted, and you think the solution is to pull the plant up, that's not the solution. The ground of covenant, the ground of promise, the ground of no divorce, maybe murder, But no that's the ground where it can reflourish, and it does. I just testify from 42 years that falling in love with my wife again and again is a very beautiful thing. And ideally, that is nurtured, at least in part, by grounding marriage itself in Scripture in a big framework.
we're made by God and for God. This is his design, not my design. There is a huge typology between husband and wife and Christ and the church. We're saying something about Christ and the church by the way we act. So, in other words, the renewal of the covenant is not merely, I use merely advisedly, an act of will. It is itself grounded in what the new covenant is about and what the gospel is about, and who God is, and so on as well. We are testifying by our perseverance in covenant keeping something about Christ and the church. That's right. In covenant with each other. That's exactly we right. lie about Christ and we lie about what the church is obliged to do if we. Yeah, I think that's right. If you're talking We're more done. about marriage, I'm going to cry. Deixa eu ler para vocês uma carta que um aconselhando, já encerramos o aconselhamento há um bom tempo, mas ele decidiu escrever essa carta procurando alertar a igreja, abrir seu coração e dizer que vale a pena permanecer casado a todo custo. Ele diz assim: eu quero compartilhar com vocês e com a igreja o meu testemunho após o término do meu casamento. Como já expressei em conversas com Oswaldo, eu carrego um profundo arrependimento pelo que fiz e pela ruptura que trouxe à minha família. Não consigo mensurar a dor que causei a todos. A separação é uma dor enorme e provocou um trauma que atingiu minha esposa, ex-esposa, meus filhos, meus familiares e muitos que se decepcionaram comigo. Eu errei, pedi perdão. Eu sei que Deus conhece o meu coração. Reconheço que nosso relacionamento já enfrentara dificuldades, falhas de ambos os lados, mas em nada justifica o meu ato. Mas, ao cometer o adultério e não buscar imediatamente a ajuda da igreja e dos irmãos em Cristo, eu deixei que um prazer imediatamente momentâneo e uma cegueira espiritual tomassem conta de mim. Caí em tentação e pequei profundamente. Posso destacar alguns pontos que têm me levado a sofrer, refletir, orar, ler a palavra e compreender o peso do pecado. Meu filho mais velho está afastado de mim e distante dos caminhos de Deus. Embora diga que ora, não tem permanecido na igreja, sai com amigos, vive festas, e creio que meu erro contribuiu para esse distanciamento. Isso é muito doloroso para o pai, especialmente porque sempre fomos muito próximos. Minha filha mais nova entende em parte o que ocorreu, mas sofre com a separação, torceu muito pela reconciliação, e como isso não aconteceu, vive dúvidas e inseguranças. Minha ex-esposa foi quem mais sofreu. Ficou exposta a uma situação dolorosa, chorou demais e ainda guarda marcas profundas de tudo o que aconteceu. Tem buscado refazer sua vida, mas ainda sente o impacto da ferida que causei. Hoje, quando eu vou aos cultos, na fonte, sinto um grande vazio, mesmo já tendo pedido perdão a Deus e a minha família. Olhar para o lado e não ver todos ali comigo, louvando ao Senhor e ouvindo a palavra, é uma dor constante. Além disso, eu tenho compartilhado com amigos que pensam em se separar. Não façam isso sem buscar ajuda. O divórcio é uma dor severa e com o tempo percebe-se a profundidade das consequências. Lamento que recentemente um casal da igreja esteja entrando com pedido de divórcio e mesmo conversando com ele optaram por seguir adiante. Conheço muitas pessoas que se divorciaram e nunca ouvi alguém dizer que foi a melhor decisão da vida. Pelo contrário, a maioria se arrepende e diz que, se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. A família é um dos bens mais preciosos que Deus nos deu. Tenho aprendido muito com a série de mensagens Família Inteira. Agradeço a Deus por usar os pastores para falar com a igreja. Vejo quantos erros cometi no meu casamento, erros que poderiam ter sido evitados se eu tivesse em plena comunhão com Deus. Como já mencionei ao Oswaldo, coloco-me à disposição para compartilhar meu testemunho com toda
à igreja, que a minha história sirva de alerta para que outros não trilhem o caminho do adultério, das discussões constantes e da falta de busca por ajuste espiritual, erros que têm destruído tantas famílias em um mundo que insiste em satisfazer o seu próprio eu. Um dos fatos mais trágicos e devastadores da nossa sociedade é que os casamentos falham frequentemente sob uma gama de causas. Muitas pessoas passaram por o divórcio antes de conhecerem a Cristo como seu Salvador. Outras experimentaram o divórcio sem o desejar. Outros ainda podem ter se divorciado por causa de suas próprias escolhas erradas, mas no caminho elas se arrependeram, se reaproximaram do Senhor e desfrutam do perdão de Deus oferecidos em Cristo Jesus. Todas essas situações retratam situações que estão dentro da nossa igreja. Nós, na verdade, nos alegramos muito por servirmos a um Deus que estende o seu amor, o seu conforto a cada pessoa que se divorciou involuntariamente. Alegramos-nos também por servirmos a um Deus que graciosamente estende a sua misericórdia e perdão àqueles que abandonaram indevidamente o casamento. E ainda nos alegramos muito com um Deus que oferece tudo o que é necessário para promover a restauração de casamentos quebrados, mesmo numa condição de divórcio. Vejam, esta pesquisa feita pelo IBGE, na verdade, ela foi feita este ano, mas ela retrata uma situação até 2022. A região centro-oeste é onde acontece o maior número de divórcios, especialmente em Rondônia e também Brasília. A média no Brasil é de 2,8 por cada 1.000. O número cresceu assustadoramente na última década. Para vocês terem uma ideia, em 2022, conforme o registro civil, para 970 mil casamentos, 420 mil divórcios. É quase um divórcio para cada 2 casamentos no nosso país. É triste essa situação. Hoje, o tempo médio de duração de um casamento é de 13 anos. Baixíssimo. Então, vejam, Rondônia, Distrito Federal são campeões, mas todos os estados, as regiões do nosso país, vivendo essa triste realidade. É possível que alguns tenham vindo para cá para poder orientar alguém que está pensando no divórcio. A igreja deve se preparar para aconselhar aqueles que estão pensando em divórcio. Devemos estar preparados também para resistirmos às provações e provocações desse dia. E uma pergunta que muitos fazem, inclusive dentro do meio evangélico, é lícito se separar? Deus aprova? E eu quero considerar com vocês os principais textos das Escrituras que tratam sobre este assunto. Mas antes, certamente vocês já passaram por várias classes, além das mensagens que têm sido oferecidas nos cultos. Então, nós alinhamos com essas verdades fundamentais sobre o casamento. O principal propósito do casamento não é seu cônjuge, é Deus e a sua glória, é glorificá-lo e desfrutar dele para sempre. O casamento é uma união que une de tal forma um homem e uma mulher que eles se tornam uma só carne, unidos então por Deus, e não devem ser separados pelo homem. Este ensino é bastante claro nas Escrituras. O casamento é uma aliança. E a aliança de Deus com o seu povo, caracterizada pelo amor fiel, obrigações que regem o relacionamento, e também pela sua graça inesgotável, este é o paradigma, é o modelo divino para a aliança matrimonial. Por isso que o casamento
é dito que é uma parábola viva do relacionamento entre Cristo e a igreja. O casamento é uma aliança entre o homem e uma mulher iniciada por votos de compromisso. É interessante ver que algumas cerimônias de casamento, os votos são vazios, não trazem nada. Às vezes é uma cartinha de romance. Nos conhecemos assim, aconteceu isso e aquilo, mas não há nenhuma promessa. Mas a promessa é o elemento chave no voto do casamento. É o que cada um promete ao outro, por ser uma aliança. E se a aliança de casamento é um vínculo sagrado, instituído por Deus e também firmado perante Ele, porque Deus é a testemunha, cabe ao casal a compreensão e também o comprometimento com alguns princípios. O primeiro deles, que nós vamos ver, o princípio da permanência. O que Deus juntou não separe o homem. O princípio da sacralidade, não é sacramento, como a Igreja Católica o entende, mas é sagrado, porque é um relacionamento vivido diante de Deus e em sujeição a Ele. E envolve ainda 3 compromissos: exclusividade, ninguém se intromete, ninguém vai interferir, é entre o marido e a esposa, homem e mulher, é exclusivo, vamos ver isto. A fidelidade ao outro compromisso, até que a morte os separe, e a intimidade. O casamento é o contexto em que Deus preparou, planejou para que o homem e a mulher, marido e esposa, desfrutem intensamente da intimidade do relacionamento. O casamento, na verdade, é o mais íntimo de todos os relacionamentos humanos e une homem e mulher em uma só carne. Hoje, o número de casais que decidem viver juntos na nossa região já é maior do que o número de casamentos formalizados do cartório. O que acontece com isso? Qualquer probleminha é fácil pular fora. Não há compromisso, não há aliança, não há pacto. O problema é que na hora da crise, sem aliança, sem compromisso, fica mais fácil romper essa união. O casamento é sagrado por causa da santidade de seu autor e reflete as realidades divinas. O amor e a unidade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e o amor de Cristo por sua noiva, a Igreja. E ainda, glorificar a Deus, meus irmãos, é a base e a motivação para casamentos distintamente cristãos. Para isso nós somos criados, e foi para isso que Deus uniu homem e mulher. Então, amar a Deus é obedecê-lo, amando o cônjuge incondicionalmente. Se nós fôssemos colocar aqui, e eu vou projetar para vocês, aquilo que é inegociável da perspectiva cristã bíblica sobre o casamento, nós teríamos o ideal bíblico de Deus é o casamento indissolúvel, fiel, duradouro. Esse é o ideal do nosso Deus. Em caso de ofensa, traição, adultério, o perdão é sempre o alvo a ser buscado. O adultério, embora tenha sido considerado casuisticamente na lei de Moisés, ele não é o desejo para o divórcio. O divórcio não é o desejo, mesmo em caso de adultério. É permissivo, sim. Mas em caso de ofensa, o perdão é o primeiro alvo a ser buscado. E quando houver arrependimento e perdão, o próximo passo será a busca pela reconciliação, sempre que possível, nem sempre é possível, especialmente se o cônjuge ofensor
insistir em permanecer no pecado. Então vejam, com raras exceções, o divórcio é sempre indesejável e deveria ser evitado a todo custo. Agora, na verdade, à luz dessas verdades, não deveria nos surpreender que a Bíblia consistentemente traz a advertência contra o divórcio. É interessante como que, com maior facilidade, casais em conflito e quando vem à mente a ideia do divórcio, eles não consideram isso que Deus pensa sobre o assunto. Eles estão buscando uma solução mais confortável, ou livramento de um problema, quando na verdade há uma orientação clara nas Escrituras sobre isto. Então, embora na lei de Moisés houvesse uma prescrição para regulamentar o divórcio, o Antigo Testamento deixa claro que o divórcio, ele sempre ficou e fica aquém do ideal de Deus. Contextualizando um pouquinho aquilo que nós vamos dizer. No Oriente Médio antigo, o casamento era um contrato, envolvendo pagamentos, estipulações acordadas e também penalidades quando se quebrava aquilo que havia sido estabelecido. Se um dos parceiros quebrasse as estipulações do contrato, então a parte inocente, ou parceiro inocente, poderia optar pelo divórcio e manter o dote. Agora vejam, os pagamentos e penalidades, havia o preço da noiva, então o pagamento que o noivo fazia pela noiva ao pai dela era prescrito. Havia o dote, que era o pagamento que o pai da noiva fazia pela noiva, e o propósito do pagamento era dar ao casamento segurança, selar o acordo. Ambas as coisas estavam bem alinhadas. As estipulações contratuais eram escritas, então, nesse documento ou lidas por ocasião da cerimônia de casamento. Não era uma cerimônia de um dia, era uma cerimônia que durava sete dias, pelo menos. E essas estipulações básicas eram comida, tinha que ser garantida, óleo, não podia faltar óleo numa casa, e roupas, basicamente. Mas o divórcio era possível. Quando? Se as estipulações contratuais fossem rompidas, ou então se o marido o desejasse. A lei era muito mais tolerante em relação ao marido. Em Israel, o peso era diferente. Embora a legislação de Israel fosse melhor qualificada do que no Oriente Médio Antigo e outras nações, o casamento era um contrato nos termos de um negócio formal também. Então, como aliança, tratava-se de um contrato, então, que era firmado entre duas pessoas, os votos seriam mantidos pelos cônjuges e firmado na presença das famílias. Mas também é uma aliança feita perante Deus. Sobretudo, o casamento como uma transação era visto como uma transação econômica, afinal, a lei exigia um pagamento para a família da noiva. Vocês podem conferir depois esses textos aí. E incluía as devidas punições. O adultério, na lei, era reconhecido como uma violação terrível do caráter de Deus. E qual era a punição? A pena capital. Então, o divórcio era possível.
Mas vamos à pergunta que foi feita ao Senhor Jesus Cristo. Havia aqui uma tentativa de colocar Jesus à prova, podemos chamá-la de uma pegadinha, para ver se Jesus pendia para um lado ou para o outro, por uma linha rabínica de Shammai ou para a linha mais liberal de Hillel. Mas Jesus não cai nessa pegadinha naturalmente. E é importante a gente entender que essas duas linhas de pensamento, elas divergiam muito entre si. Tanto que eles estavam interpretando Deuteronômio 24, que a gente vai ver depois, de uma forma muito leviana. E tratavam o divórcio de uma maneira leviana, e não com seriedade. Os chamaitas, eles eram muito rígidos na interpretação da lei, e permitiam que o homem se divorciasse da esposa somente se ela fosse culpada de coisa indecente ou imoralidade sexual. Depois nós vamos entender melhor o que significa isso. Já o outro grupo, do Rabino Hillel, eram liberais e permitiam que o homem se divorciasse da sua esposa de forma indiscriminada por qualquer motivo. Não fechou a pasta de dente, por exemplo, o feijão queimou na panela. Qualquer motivo era motivo para divórcio. Eles tratavam isso com leviandade e não com seriedade. Então, qual foi a resposta de Jesus? Ele não respondeu exatamente o que eles queriam ouvir. Estou desse lado? Não, estou desse lado. Mas antes de nós verificarmos o texto que traz a resposta de Jesus, nós vamos olhar para Deuteronômio 24, de 1 a 4, porque é exatamente esse texto em Deuteronômio que constitui todo o pano de fundo para a resposta que Jesus vai dar aos fariseus. Então vejamos. Se o homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova ou coisa indecente, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela, não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Vejam, Deuteronômio 24 apresenta como motivo coisa indecente ou nudez de alguma coisa, traduzindo literalmente, que fosse encontrada na mulher. Algo que pode não ser tão claro para nós, mas que era muito óbvio para aquelas pessoas a quem foi destinada a mensagem. Agora, o código mosaico determinava que quando o homem se divorciasse da sua esposa e ela se casasse com outro homem, que também se divorciava dela, o primeiro marido não poderia recebê-la de volta. É o que o texto está dizendo aqui. Este texto é importante nós compreendermos porque ele está por trás dos textos que nós vamos verificar em Mateus, em Marcos, Coríntios, na carta de Paulo, na primeira carta, especialmente textos que nós vamos verificar para advertir aos homens que se divorciam de modo arbitrário da esposa, a não se casarem com mulher divorciada de modo ilegítimo. E essas prescrições visam proteger igualmente as mulheres. Algo muito sério que muitos cristãos não consideram e que
Se o divórcio é permitido em determinadas situações, quando o novo casamento é permitido? Há muitos cristãos que ignoram isso. Podem até se divorciar de maneira legítima, biblicamente falando, mas casam-se de novo de forma pecaminosa. Por causa da razão que levou o outro à separação, se ambos são divorciados. Então imagine alguém que tenha separado, casa-se com uma pessoa, essa pessoa já vem de um divórcio por traição, estaria cometendo adultério nesse casamento. E se ele se separa e casa com outra, ainda que a outra tenha posição livre para se casar, seja solteiro ou viúva, ele estaria também cometendo adultério. O texto aqui não ordena, percebe isso? O texto não ordena e nem aprova o divórcio, apenas reconhece que o divórcio ocorre e o autoriza, mas com as restrições que estão estabelecidas aqui. Quais são? Se o homem encontrasse algo impuro na esposa. Aqueles que defendem a aliança inviolável, ou seja, eles defendem que não há qualquer possibilidade de divórcio, qualquer que seja a situação, eles se baseiam que esse texto está colocando, estabelecendo isto aqui, alegando que se trata de um relacionamento no noivado. Entretanto, o texto estabelece o novo casamento e coloca restrições aqui. Se ele se divorciasse dela legalmente, depois, se ela se casasse com outro, e se o novo marido morresse ou se divorciasse dela, ela não poderia voltar ao primeiro marido por estar contaminada. Então, ao se casar de novo, ela se tornaria adúltera. A compreensão que eu tenho é que o divórcio, quando é ilegítimo, faz proliferar o adultério. Porque é adultério para Deus. Não teve autorização. Então voltemos à resposta de Jesus. É lícito? Foi a pergunta. Cristo leva os fariseus à origem do casamento, que foi projetado e criado por Deus para unir inseparavelmente um homem e uma mulher. Então ele diz, você não leu que aquele que os criou desde o princípio os fez homem e mulher e disse, portanto, um homem deixará pai e mãe, se apegará ou se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não deixe o homem separar. Notem, ele disse que o homem deixaria pai e mãe, se apegaria à sua mulher, e se tornariam uma só carne, não mais dois, mas agora uma só carne. Como Igreja Fonte, Igreja de Cristo, nós claramente reconhecemos tanto a origem divina do casamento quanto os efeitos devastadores do divórcio. E, meus irmãos, como igreja, nós estamos profundamente comprometidos em preservar os casamentos e prevenir o divórcio. Há 2 semanas, eu recebo um marido e ele me traz a triste notícia: minha esposa quer se separar. E agora eu estou ajudando esse homem a saber lidar com essa situação. Eu entro em contato com a esposa, a primeira reação é: eu não quero conversar. Eu já tomei a decisão. Eu insisto, graças a Deus ela se dispôs a conversar. E nós vamos conversar. Porque nós vamos esgotar todos os recursos que temos para preservar esse casamento.
Não queremos discutir quem tem razão, se o fator, se ela tem direitos, biblicamente falando, ao divórcio. Ainda que possa ter, preservar o casamento é o alvo maior que Deus tem para qualquer relacionamento, mesmo que seja difícil. Só para concluir aqui, eles perguntaram ainda a Jesus, então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandaram embora? E Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Percebe? Os fariseus abusavam de Deuteronômio 20:14, divórcio por qualquer motivo. Jesus corrige essa distorção, mostrando que o divórcio nunca foi ideal de Deus, só foi tolerado por causa do pecado ou dureza de coração. Isto aqui nunca se trata de um endosso ao divórcio. A pergunta crucial que devemos fazer em matéria de divórcio é o que mais agradaria a Deus, e não se é permitido ou não é permitido. Tanto o divórcio quanto o novo casamento nunca foram ideais de Deus. E é assim que Jesus interpreta Deuteronômio 24, de 1 a 5. Vamos tomar um cafezinho, depois a gente volta? Ok. Os fariseus abusavam de Deuteronômio 14, permitindo por qualquer motivo. Entretanto, o divórcio e novo casamento nunca foram ideais de Deus. No versículo 9, então Jesus diz, e aqui aparece a tal cláusula de exceção. Ela só aparece em Mateus, não aparece em Lucas ou Marcos. Textos paralelos. Alguns defendem que, pelo fato de não aparecer em outros textos, ela não tem importância, não tem relevância. E deveriam se basear nos textos, no que os 3 textos dizem, para defender, então, a impossibilidade de divórcio. Mas vejamos, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Sem dúvida, há uma exceção aqui. A palavra usada é a palavra porneia, um termo bastante abrangente, que, ao meu ver, inclui moikeia. Alguns alegam que Jesus, se ele de fato concordasse com a separação, ele usaria moikeia e não porneia. Mas há uma grande discussão em torno dessas duas palavras, e a maioria dos evangélicos e teólogos defendem que o termo que Jesus usou aqui incluía a moikeia, sendo porneia. Mas a exceção não é uma permissão genérica, mas sim uma situação extrema em que o pacto conjugal foi quebrado por conta do adultério. Então, eu alinho com a maioria que entende que a quebra da aliança matrimonial pelo adultério possibilita a solicitação legal do divórcio com a liberdade da parte inocente contrair um novo casamento com a bênção de Deus. Isso significa que o divórcio não é mandatório e nem desejável, mas que diante da dureza do coração, diante do pecado humano, é uma triste possibilidade. E eu creio que, se nós não tratarmos com essa seriedade,
nós vamos ter muitos problemas no meio da igreja. Porque não há dúvida, todos nós concordamos que Deus odeia o divórcio, como diz Malaquias. Vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da mocidade, da sua mocidade, a quem você foi fiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa, portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. O conceito de aliança é bastante fundamental em todo o ensino do profeta Malaquias. A aliança era o que estabelecia o relacionamento do Senhor com o seu povo. E o principal pecado da nação de Israel foi exatamente negligenciar este relacionamento, quebrando a aliança. Então, casamentos mistos, que eram proibidos, divórcios, eram sinais desse pecado maior, do afastamento do povo de Deus. Isso acontece hoje. Pessoas quebram a aliança porque elas estão longe de Deus. Elas quebram o relacionamento com Deus e, consequentemente, se tornam mais vulneráveis à quebra da aliança do casamento. Como nós ouvimos o testemunho desse irmão nosso, membro da igreja, foi o distanciamento dele de Deus, ou não levar Deus a sério, que o levou a cobiçar, a adulterar, manter relacionamento adúltero com uma outra mulher e, consequentemente, sofrer as consequências do divórcio. O profeta Malaquias, ele acentuou que a iniquidade no meio do povo era gritante, ao mencionar também a natureza legal do contrato, ou seja, uma aliança feita diante de Deus como testemunha. E quando ele destacou a instituição original de Deus sobre o casamento, ele lembrou que Deus provia apenas uma mulher por homem, ou para o homem, porque ele queria criar uma descendência piedosa. Logo, a poligamia, divórcio e casamento com mulheres idólatras eram fatores destrutivos para se obter um remanescente piedoso. Então, todo divórcio é o rompimento da aliança, tendo Deus como testemunha, feita por ocasião das núpcias. Esse rompimento transgride o padrão de Deus estabelecido na criação, como vimos. Porque Deus fez uma única esposa para Adão. E além disso, ele fez os dois seres humanos um, com o propósito declarado de lhes dar descendência piedosa. Quando Deus diz, crescei e multiplicai-vos, após ter unido o casal numa só carne, Deus mantém esse propósito até os nossos dias. Através da fidelidade entre o homem e uma mulher, gerar uma descendência piedosa de homens e mulheres comprometidos com o Senhor Jesus Cristo. Baldwin, ele diz que somente quando os pais permanecem fiéis aos seus votos de casamento, eles podem dar aos seus filhos a segurança que serve de base para uma vida piedosa.
Deus odeia o divórcio. E à luz desse texto aqui, nós ainda entendemos que para Deus o divórcio é igual a cobrir de violência as vestes, que é uma expressão que configura todo tipo de iniquidade ou injustiça, que deixa as marcas que todos podem ver, como o sangue de uma pessoa assassinada. E é isso que nós vemos na nossa sociedade. Portanto, a exortação é: tenham cuidado e não sejam infiéis. Alguém quer trazer alguma pergunta? Fique à vontade. Devia ter dito isso antes. Mas vamos considerar o que Marcos registra. É o texto paralelo. É esse cenário em que os fariseus se aproximam de Jesus para colocá-lo à prova. E a pergunta é a tal: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E a resposta foi: o que foi que Moisés ordenou a vocês? E eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Então, o contexto aqui é aquele, como nós vimos: os chamaitas, os ileitas, os radicais, os liberais, em relação ao divórcio, à possibilidade de divórcio. Mas Jesus não cai na pegadinha deles. O que Moisés ordenou, Jesus não dá essa resposta. Jesus simplesmente define as regras básicas para a discussão. Jesus não cai e nem toca no assunto das interpretações rabínicas, mas Jesus os leva a considerar o que Deus havia estabelecido nas Escrituras. Vejam, os contratos de casamento, ou a ketubá, era o documento de aliança do casamento que incluía as estipulações e votos do casal. Ele era oficializado na aliança do casamento. A certidão de divórcio, ou carta de divórcio, conforme o texto menciona, era o documento escrito pelo marido para se permitir que sua esposa estivesse livre para casar-se novamente. E como o casamento era uma aliança firmada, o divórcio era então uma ruptura dessa aliança. Voltando ao texto, a entrada do pecado teve seus efeitos desastrosos na família, na raça humana. A dureza do coração levaria o casamento para longe do propósito e do plano de Deus. Moisés combateu essa prática de casar-se levianamente, desfazer o casamento e casar-se de novo. Uma prática tão comum nos nossos dias. E foi para evitar todos esses abusos e proteger especialmente a mulher que Moisés estabeleceu regras com o objetivo de diminuir o número de divórcios e valorizar, especialmente valorizar o casamento. Então, por isso que eu disse que a permissão de Moisés foi casuística e nunca pode ser tomada como regra. Pecado, dureza de coração. Para não piorar a situação, carta de divórcio. Mas nunca pode ser tomada como regra. Como eu disse, o divórcio deveria ser o último recurso para se lidar com a dureza de coração. Como diz Kostenberger, os estatutos mosaicos foram introduzidos não para substituir o plano original de Deus, mas apenas para reconhecer a realidade da dureza do coração humano.
E foi isso que Jesus disse. A resposta dele aqui em Marcos é semelhante à de Mateus, ainda que não traga aquela cláusula de exceção. Mas ambos ensinam que o divórcio não fazia parte do plano original de Deus para o casamento. O seu plano e propósito é que o homem fosse casado com uma mulher para sempre. Na verdade, Jesus apresentou 3 razões para o não rompimento do casamento aqui. Primeiro, é que Deus criou apenas 2 seres humanos, homem e mulher. Não existe outro tipo, espécie de casamento para Deus. Casamento entre um homem e uma mulher. Segundo, a segunda razão, ele se unirá, significa literalmente colar, refletindo toda a força desse vínculo entre homem e mulher no casamento. E terceiro motivo é que marido e mulher, aos olhos de Deus, eles são uma só carne, tornando uma união indivisível. Então, em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre o assunto. Não estavam contentes ainda, queriam saber mais. E agora Jesus lhes diz: quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Vocês percebem aqui que agora Jesus faz uma afirmação revolucionária? Porque antes era a mulher. Se for encontrado nela imoralidade, coisa indecente, é lícito se separar e o primeiro quiser voltar. Mas agora, olha só, tanto ele quanto ela. Jesus aplicou a regra a respeito do divórcio e novo casamento tanto a homens quanto a mulheres. Apesar das prescrições da lei mosaica, que costumava privilegiar o homem, 2 pesos e 2 medidas, os homens eram tratados certamente com leniência. Agora, nos ensinamentos de Jesus, os direitos conjugais são apresentados em pé de igualdade. Aliás, o padrão estabelecido por Cristo é muito superior. Lá no Sermão do Monte ele diz: qualquer que olhar com intenção impura já cometeu adultério no coração. Então, casar-se de novo após um divórcio, exceto por motivos bíblicos legítimos, faz proliferar o adultério. É isso que Paulo ensina. Na verdade, Paulo se une à proibição de Cristo ao afirmar que uma esposa não deve se separar de seu marido, mesmo se ele for incrédulo. E o homem não deve se divorciar de sua esposa, mesmo se ela for incrédula. Paulo tem o casamento em tão alta consideração que, apesar dele ser contra e proibir o casamento misto entre o cristão e o não cristão, ele exige aqui que os crentes em tais casamentos vivam com seus cônjuges e não se divorciem deles. O que ele diz? Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Jesus não disse isso, mas obviamente que é coerente com o ensino do Senhor Jesus Cristo. Ele está afirmando que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo ou se reconcilie com seu marido e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros, digo eu, não, Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, cristão, e o cônjuge não crente,
e essa mulher concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se a mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Homem, mulher, marido e esposa, ambos com cônjuges incrédulos. Porque o marido não crente é santificado e não salvo. É santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada e não salva no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora eles são santos. Então, o que nós temos aqui? O cônjuge não salvo é santificado no convívio com o cônjuge que teme a Deus, o cristão. Como eu disse, não é salvação, santificação do matrimônio. A bênção de Deus está sobre essa casa. Um cristão salvo traz graça sobre o cônjuge não cristão. Consequentemente, os filhos são santificados, são abençoados. E o cristão não precisa se separar, por exemplo, com medo de que os filhos possam ser prejudicados pelo não cristão, por causa do Senhor, na vida do cristão. Mas ele diz, todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Essa expressão que se separe, esse termo no grego se refere a divórcio. É o mesmo. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. O que significa isso? Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, quando o cônjuge incrédulo não consegue tolerar a fé do outro que é cristão e pede o divórcio, é melhor não forçar a barra. Deixa-o ir, a fim de preservar a paz. Vamos trazer o contexto do capítulo 7 de 1 Coríntios. Ao que parece, algumas pessoas estavam ensinando a superioridade do solteirismo em relação ao casamento, com base no dualismo da época, que menosprezava as relações sexuais. Eles entendiam que uma pessoa consagrada só poderia manter uma espiritualidade se ela se livrasse de sexo. E alguns defendiam até o celibato para pessoas casadas. Paulo combateu isso. Consideravam inferiores à verdadeira espiritualidade. Então, Paulo combateu esse erro, afirmando que a esposa não deve se divorciar do marido, porque é no casamento, na mútua gratificação, na intimidade do relacionamento do casal, é que o lar é protegido do adultério. Se o fizer, ou seja, se ela se separar, deve permanecer sozinha, ou então reconciliar-se. E o mesmo se aplica ao marido. A união do casamento é rompida apenas por morte, naturalmente. Adultério, a cláusula de exceção, e aqui, abandono do incrédulo. Mas vejam, o cristão não deve tomar a iniciativa de um divórcio. Paulo diz, se o incrédulo decidir se separar por causa da fé do outro, estaria livre para um novo casamento. Aqui nós estamos interpretando a expressão não sujeito à servidão. Está implícito lá em 1 Coríntios 7,39, que ele diz não estar sujeito à servidão ou estar livre para se casar de novo.
Por que que este deve ser o objetivo a ser perseguido? Reconciliação e não separação. Perdão voluntário e a busca por reconciliação reflete a maneira como Deus nos ama. E aqui eu trago o texto de Oséias. Você se lembra dessa história? O tema de Oséias é o amor leal e fiel de Deus para com Israel, a despeito da infidelidade da nação. Outros deuses, ídolos. E essa situação, ela é retratada de uma maneira muito vívida, intensa, pela experiência conjugal de Oséias com Gomer. O texto vai nos dizer que após se casar com Gomer, Oséias descobriu a infidelidade da esposa. Mas mesmo após a separação, o amor tão grande e fiel por ela persistiu e por fim houve a restauração do casamento. O Senhor me disse, Oséias 3:1, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Então nós devemos perseguir esses ensinamentos claros e centrais das Escrituras, como perdão, graça, misericórdia, fidelidade, a intenção vitalícia do casamento, e pedir a Deus aquilo que somente Ele pode fazer, está fora do nosso alcance. Ou seja, convencer o pecador do pecado, mudar o coração endurecido, restaurar o que está quebrado. Baseado nesses ensinamentos, nós queremos que o resultado que mais honra a Deus e alegra o coração do Senhor em qualquer casamento em conflito, dificuldades, é a restauração ao que Deus pretendia que fosse. Um reflexo do amor de Cristo por sua noiva. Mas como eu disse, eu sei, isso não depende só de um dos cônjuges. E se o outro continua no pecado? E se o outro não se arrepender? Se não houver restauração, a parte inocente não fica sob um castigo pela escolha pecaminosa do outro. Esta pergunta é errada, né? Há exceções para o divórcio? A pergunta que deveria acontecer é o que mais honraria a Deus, no meu caso. Bem, eu vou apresentar aqui algumas linhas distintas, ou posições distintas em relação ao divórcio no meio evangélico. O John MacArthur diz que Cristo não ordena o divórcio por causa da imoralidade, mas o permite. O perdão ainda é o ideal de Deus, contudo, quando o adultério destrói a confiança e o vínculo do casamento, esse divórcio então não seria pecado. A primeira posição é que não existe divórcio aceitável perante Deus. O próprio John Piper pensa assim. Tomando por base ou interpretando esses textos, vejam, tudo é uma questão de interpretação de textos. Por isso que nós temos que ser humildes. Né? Há possibilidades? Sim, há essas possibilidades. Deve ser motivo de briga no meio da igreja. A segunda linha diz que somente a morte pode quebrar o vínculo. A morte quebra o vínculo. Logo, a Bíblia encoraja o viúvo, a viúva, a se casar, contanto que seja no Senhor.
Mais uma vez, acreditamos que a posição mais honrosa para Deus é confiar em Deus para a grande misericórdia e trabalhar pela restauração. Mas há aqueles que creem que é permitido quando houver adultério. E aqui, se não estou enganado, nós não temos um documento redigido pela igreja, descrevendo a nossa posição como igreja, mas eu ouso dizer que todos nós pastores alinhamos com essa ideia. Quando houver adultério, desde que não haja possibilidade de restauração, o adúltero, o inocente lidou bem com o perdão e o adúltero não se arrependeu em hipótese alguma. O divórcio é permitido e, nesse caso, inclusive, o novo casamento. Divórcio e novo casamento permitido quando houver deserção ou abandono pelo cônjuge incrédulo. Estamos alinhados também nessa posição. Vejam, a base é que a aliança foi quebrada, ou pelo adultério ou pela deserção. Divorciar-se sem autorização bíblica, casar-se de novo, é adultério. Nós pensamos nisso. Tanto que, no caso disso acontecer aqui, a gente vai tratar com disciplina. Isso já aconteceu. O adultério é um pecado grave que trai aquele a quem foi feita a promessa de fidelidade para sempre. Mas isso deve nos dar uma grande pausa e atenção para podermos orientar aqueles que passaram por essa experiência a não se precipitarem com o novo casamento. Normalmente, quem se casa logo após o divórcio vai ter sérios problemas. E nós vemos muitos divórcios acontecendo repetidamente por causa desse equívoco, engano, precipitação. Parece que Deus pode considerar o novo casamento um pecado tão grave quanto o próprio divórcio. O MacArthur diz que a parte inocente não é culpada de adultério ao se casar novamente, porque o pacto foi quebrado pelo pecado do outro. Então, nós trabalhamos pela restauração e novo casamento, preparando os casais, os noivos, sobre o plano original de Deus. Quando há uma separação reversível, vamos buscar sempre a reconciliação. Em caso de separação pecaminosa irreversível, como eu disse, por causa da relação sexual ilícita por parte de um dos cônjuges, o outro tem a possibilidade, não é mandatório, mas tem a possibilidade do novo casamento. Divórcio sem autorização bíblica requer disciplina bíblica. E quando a restauração do casamento não for possível, deve-se considerar a graça de Deus para se permanecer solteiro. É interessante que parece que permanecer solteiro foge completamente a qualquer plano de Deus, tanto para o viúvo quanto para o divorciado. Mas a solteirice é um status que permite oportunidades únicas de servir aos outros, servir a Deus, se aproximar dele. Para aqueles que sofreram com o divórcio bíblico, essa mesma graça da solteirice também está disponível. Eles podem continuar assim. Não é de forma alguma necessário que quem ficou só se case novamente,
para experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Deus não está limitado a isso. Um novo casamento, sob a aprovação bíblica, deve ser somente no Senhor. O princípio que é contrário ao casamento misto continua. A situação de divórcio e novo casamento fora da vontade de Deus deve buscar arrependimento e perdão. E o relacionamento de total obediência a Deus, ou seja, aqueles que passaram pelo divórcio e reconheceram que foi pecaminoso, foi errado, se casaram de novo, eles foram e são alvo da misericórdia, do perdão, da graça de Deus. Se eles se arrependeram, Deus os perdoou. O importante é que agora eles não se separem, mas mantenham um relacionamento fiel a Deus de acordo com a sua palavra. E nós temos alguns casos assim no nosso meio. E Deus os abençoa. Em caso de separação pecaminosa e irreversível por causa da fé do outro, o cônjuge abandonado tem o direito de casar-se novamente no Senhor. Então, como igreja, nós oferecemos um curso, 7 encontros, enfatizando os critérios do pacto do casamento, destacando fidelidade, para demonstrar o adultério como violação do pacto, cuidados necessários, material, emocional, demonstrando fidelidade sobre todos os aspectos. Vejam, eu não mencionei aqui, mas quando nós lemos Êxodo capítulo 21, parece nós poderemos aceitar uma separação quando o cônjuge responsável, o marido, ele não supre, não atende às necessidades básicas do seu cônjuge. Alguns colocam essa exceção juntamente com a violência doméstica, como motivo também para a separação. Valorizar os votos, fidelidade mútua. A infidelidade ensinada por Cristo deve ser mantida nos termos da fidelidade ensinada até que a morte os separe. Provisão material, emocional, amor mútuo. Veja, a manutenção material apresentada na lei é usada por Deus para demonstrar a sua fidelidade pactual com Israel. E ela foi reafirmada no Novo Testamento por Paulo. Então, nos dias de hoje, a provisão não deve ser considerada necessariamente unilateral e masculina, como foi no período neotestamentário, onde o patriarcado era a regra social. Provisão emocional mútua, responsabilidades conjugais ensinadas na lei, Êxodo 21. E por Paulo, 1 Coríntios 7, devem ser mantidas em mutualidade no casamento cristão. E o amor mútuo, que é amar sacrificialmente como resposta ou responsabilidade cristã de maridos e esposas. Submeter, então, a vida e o casamento totalmente à instrução da palavra de Cristo. E confiar que os caminhos do Senhor são sempre os melhores caminhos, em qualquer situação. Buscar honrar essa aliança a todo custo, maridos e esposas. E se encontrar dificuldade, busque ajuda. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não hesite. E algumas dicas de um ótimo material com bastante conteúdo, caso vocês queiram se aprofundar mais sobre este assunto. Ficaram tão quietinhos? Ninguém pensando em divórcio aqui?
Vamos orar? Paulo, você pode orar para nós, por favor? Louvamos e teu nome, ó Deus, pela tua santidade, pelo teu amor infinito, pela maneira tão especial como o Senhor cuida da igreja, do teu povo, a família de Deus, e nós estamos aqui. Agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela inspiração que o Espírito deu ao pastor Osvaldo para ministrar a tua palavra, nos ensinar esse assunto tão importante, e também estarmos preparados para ajudar outros que se encontram nessa dificuldade de divórcio, dificuldade no casamento que não conseguem resolver sozinhos. Ó Pai, tem misericórdia de nós, nos fortalece como casais, como família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.